Senhor, meu Deus, eu te peço agora, nesse momento, Senhor, que o Senhor venha abençoar a irmã Marta poderosamente, Pai, para esta palavra que ela vem trazer aqui hoje para nós, que seja palavra de edificação, que traga bênção, que traga cura e muito, Senhor, muitos testemunhos, em nome de Jesus. Graças a paz. Nossa, que gostoso, não é ver as mulheradas aí tudo trabalhando. A Denise toda bonitinha aqui em cima. É para isso, né, que nós fomos chamados. Né? Prazer te ver aqui. Amém. Pode se sentar. Quando a Cíntia passou um texto, né, o livro, eu fiquei pensando assim, né, vou falar sobre amizade, porque vai falar sobre Marta e Isabel, ou Maria e Isabel, Marta, ó, eu estou me achando, né? Mas sobre Maria e Isabel, eu, né, pensei até na minha amizade que eu tinha com a irmã Zita, né, que era uma pessoa que a gente falava, que ela falava que eu era Maria dela, eu falava que ela era minha Isabel, né, porque eu tinha um carinho muito imenso por ela. E assim, né, a gente fica triste, mas eu não sofro pela morte dela, porque eu sei que o tempo que ela viveu aqui, a gente foi muito amigas, né? É muito diferente de uma amiga minha que morreu, porque, assim, para quem lembra da irmã Zita, ela sempre tinha vida, alegria, e ela viveu o tempo dela aqui na Terra feliz. E uma amiga minha que morreu com 33 anos, ela viveu 33 anos infeliz. Né? E eu sofro por lembrar que ela era infeliz. Né? Ela não conseguiu viver isso que nós vivemos e o que a irmã Zita viveu. Né? Mas só que assim, né, o Espírito Santo mudou tudo. Né? Eu queria falar realmente de amizade, que é um tema gostoso, mas o Espírito Santo me deu um tema que é... Deixa eu ver aqui, peraí. Gente, meu amiguinho está quebrado, mas eu não tenho como ficar sem ele. Nada pode ofuscar o seu brilho. Né? Esse tema que o Senhor me deu, eu pedi confirmação para o Senhor e foi algo tão bonitinho que Deus me mostrou. Quando eu perguntei para ele, né, qual seria o tema, e hoje pela manhã ele confirmou mesmo se era isso que era para eu falar. E ele me mostrou assim uma janela, uma vidraça, né, assim. E nessa vidraça, né, podia vir chuva, podia vir poeira, podia vir o que for, mas ela sempre seria vidraça. Né? Então, nada ia tirar ela de ser a vidraça. Né? Então, o Senhor me deu essa palavra confirmando aquilo que Ele já vinha colocando no meu coração durante esse tempo que a Cíntia chamou. Né? Às vezes a gente recebe algo, né? A gente tem uma notícia, a gente vai receber um valor, um dinheiro muito grande, né? E algumas pessoas vêm e contam para a gente, eu vou reformar minha casa com esse dinheiro, eu vou fazer isso com esse dinheiro. E vem aquelas pessoas maldosas e falam assim para você, não, mas você vai gastar seu dinheiro aí, isso daí não vai dar, o seu dinheiro não vai dar nem para você começar. Então vem e já quer ofuscar aquela euforia, aquela alegria que você está. Né? Então vem uma pessoa e já te joga um balde de água fria. Né? E assim, na vida de Maria e Isabel, não parecia ser diferente. As duas tinham um contexto um pouco diferente, porque Isabel era uma senhora idosa. Né? Para quem conhece a história, está em Lucas, né, versículo 1, para quem quiser ler, eu não vou ler ele todo, mas quem conhece a história, Isabel, ela era filha de sacerdote e mulher de sacerdote. Quer dizer, ela já estava num patamar, né, bem alto, porque, né, ser filha de sacerdote e mulher de sacerdote era algo, né, bem visto naquela época. E Zacarias, né, para quem não conhece a história, ele foi recebido, né, ele era um sacerdote, e teve um dia que ele entrou
no templo lá e demorou para sair. E o que aconteceu nesse dia? Apareceu um anjo e anunciou que a mulher dele ficaria grávida, que seria Isabel. E ela já tinha uma idade avançada. Daí eu fico pensando assim, quantas pessoas não procuraram ofuscar o brilho de Isabel? Nossa, você é velha. Ah, mas Deus só te deu porque você é mulher de sacerdote. Se fosse eu aqui, que não sou nem mulher de sacerdote, eu e a Cíntia já ouvimos muito isso, viu, gente? Ah, acontece isso com você porque você é mulher de pastor. Não, e às vezes as pessoas não entendem que nós somos separados, cada um é cada um. Isabel era Isabel, Zacarias era Zacarias. Mas só que, querendo ou não, isso há um peso em nós. Então, a gente leva isso como um peso. Tem que ser, eu cresci sendo filha de pastor, então, vocês imaginem, sou filha de pastor e mulher de pastor. Às vezes, as mulheres lá da ONG falam assim, você é pastora porque você é mulher de pastor. Eu falo, não, tem nada a ver, cada um é cada um. Ele é pastor, eu sou a mulher dele, simplesmente. Então, a Isabel já tinha isso. Então, muitas pessoas devem ter chegado nela e falado, nossa, velha, sua velha, nossa, como que vai engravidar? Mas ela estava tão agraciada, tão grata ao Senhor, que ela não permitiu que isso ofuscasse o brilho e aquilo que ela estava carregando. E quando a gente conta lá de Zacarias, fazia 400 anos que não se falava mais com o povo. E o anjo foi e deu a notícia a Zacarias, que ele seria pai. Então, ele duvidou, e com isso ele ficou mudo. Então, ele não conseguiu nem passar para Isabel, que ela engravidaria, e acabou que ela engravidou. Esse mesmo anjo, quando passou os 6 meses, ele apareceu para Maria e anunciou, que ela ficaria grávida, uma jovenzinha virgem, engravidaria do Salvador. E essa menina também, imagine, gente, ela, assim, estava lendo aqui nessa minha Bíblia, que é muito boa, ela mostra aqui embaixo no rodapé, que naquele tempo era tão sério o noivado, que hoje em dia ninguém leva a sério, mas naquele dia era tão sério que, se acontecesse algo semelhante, era como se fosse um divórcio. E imagine José sabendo que a sua noiva estaria grávida. Então, imagine quantas pessoas tentaram ofuscar o brilho de Maria. E a gente, lendo a história, a gente vê que não é bem isso, como elas se comportaram. Maria aceitou rapidamente carregar o Salvador dentro dela e foi visitar Isabel. Quando ela chegou lá para visitar Isabel, ela... É tão interessante que, assim, como eu acabei de falar, o esposo dela ficou mudo. Não tinha como ele falar nada para ela, nem que viria o Salvador. E a gente vai ler o texto, só para vocês entenderem, de quando ela chegou até Isabel. Está em Lucas, capítulo 1, versículo 39. Não sei se vai colocar ali, mas eu vou ler aqui na minha Bíblia, tá bom? Amém? E naqueles dias, levantando-se Maria, foi apressada às montanhas, em uma cidade de Judá, e entrou em casa de Zacarias e saudou Isabel. E aconteceu que, ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criancinha saltou no seu ventre e Isabel foi cheia do Espírito Santo. Exclamou com grande voz e disse: Bendita tu és entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre.
E de onde me provém isso a mim, que venha visitar-me a mãe do meu Senhor? Pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada a que creu, pois há de cumprir as coisas que da parte do Senhor lhe foram ditas. Amém? Como a gente vê aqui, assim que Maria entrou, Isabel, né, a criancinha já saltou lá. Isabel foi cheia do Espírito Santo e reconheceu que o que Maria carregava era o Senhor. Né? E ela não sabia, porque não tinha como Zacarias contar, ele ficou mudo. Né? Então, ali também a gente vê que começou tudo a acontecer de novo. Né? A primeira profeta ali, depois de 400 anos, aquela profeta profetizou que o Salvador viria. Então, olha a importância de Isabel e Maria. Né? Olha como que elas brilhavam. Né? E com certeza muitas pessoas tentaram ofuscar o seu brilho. E, gente, no nosso dia a dia não é diferente. As pessoas tentam ofuscar o brilho porque elas não entendem o que nós carregamos. Né? Como a Valdenice leu aqui, a importância do Espírito Santo, e nós carregamos o Espírito Santo, não é? Então, é importante a gente valorizar isso, mas as pessoas tentam nos tirar isso. Eu quero contar algo que aconteceu comigo semana passada, e eu entendo que essa palavra, ela falou primeiro comigo. Porque, assim, eu sempre falo para as pessoas que eu lembro que teve uma dinâmica aqui, né, e tinha um espelho ali. E, assim, às vezes a gente pensa que dinâmica é uma brincadeira, mas é algo sério. E a gente tinha que olhar para esse espelho. Eu não lembro se foi no culto da Cíntia ou se foi no da Lourdes. A gente tinha que olhar para esse espelho e falar quem a gente vê ali. Né? E eu olhei para o espelho e falei assim, eu vejo uma mulher que reflete a imagem do Senhor. Né? Eu falei isso ali no espelho. E a partir daquele dia eu comecei a mudar, porque eu não podia falar algo e viver outro. As pessoas tinham que olhar em mim, e eu olhar para o espelho, e eu ver a imagem do Senhor em mim. E esses dias aconteceu uma situação na ONG que queria ofuscar meu brilho. E eu peguei, né, eu trabalho com quase 60 mulheres lá, e assim, minha sala é lotada. Né? Às vezes eu não consigo nem dar aula de tantas mulheres que tem lá. E elas falam que eu sou psicóloga, que eu sou professora, que eu sou tudo lá, que eu sou pastora, tudo elas falam. E eu tenho o prazer de estar lá, porque eu sei que ali as pessoas verão Deus em mim. E aconteceu uma situação na sala de cima com uma outra professora, que ela discutiu com uma atendida lá, e mandaram essa atendida para a minha sala. E a moça ficou lá super tranquila, super em paz. E quando foi mais tarde, né, a diretora, que é minha irmã, da ONG, chegou em mim e falou assim, perguntaram, a moça falou que na sua sala ela tem paz. Eu fui falar com a outra professora, por que a Marta consegue e você não consegue? Ela falou assim, é porque na sala da Marta não tem uma máquina de costura, na sala da Marta não tem uma agulha para elas furarem a mão, na sala da Marta não tem isso, então por isso que ela consegue. E não é isso, gente. Na minha sala reina o Senhor. Então, essa é a diferença. E as pessoas querem arrancar isso de nós. Uma vez, e 2 vezes aconteceu isso, o Espírito Santo mostra que o que está dentro de mim é diferente do que está no mundo. E as pessoas tentam tirar isso da gente. Né? E, felizmente, não conseguem. Porque ninguém consegue roubar aquilo que o Senhor te deu. Eu lembro que uma vez eu queria comprar um sofá, né? E eu tinha uma amiga, essa minha amiga que morreu. Eu fui toda feliz contar para ela, nossa, eu fui lá nas Casas Bahia, na época era Casas Bahia ainda, gente. Eu vi um sofá lá, lindo, laranja,
E era, nossa, lindo. Vim também um guarda-roupa para as meninas, eu vou comprar, né? Só que o Léo trabalhava em outra cidade, eu tinha que esperar o Léo chegar e para comprar esse guarda-roupa e o sofá. Quando foi, eu desci da casa dela, fui para minha casa, passou um tempo, ela me ligou. Ai, Marta, comprei o sofá laranja e o guarda-roupa para minha filha. Falei, meu Deus, não acredito nisso. E fiquei triste, né? Lá varrendo a casa, o Espírito Santo revelou para mim, olha, ela pode tentar invejar tudo seu, mas o que você tem, a minha presença, ninguém vai conseguir invejar. E isso, gente, é importante. Quando Maria e Isabel estavam carregando, né, Isabel, ela carregou aquele que veio anunciar Jesus, que é João Batista. E Maria carregava o nosso Salvador. Né? Você acha que quantos não tentaram ofuscar isso dela? E quantos nos tentam ofuscar isso de nós? Né? A presença do Senhor em nossa vida. Quantas pessoas acham que por a gente ser bonzinho, por a gente pedir desculpa, por a gente tratar bem as pessoas, nós estamos querendo nos aparecer? Não, nós somos diferentes. Nós levamos algo soberano dentro da gente. Sempre eu falo isso, a gente tem que valorizar isso. A gente tem que valorizar isso quando estamos dentro do ônibus, a gente tem que valorizar isso quando estamos lá fora. Nós temos que valorizar isso quando nós viemos aqui dentro. Porque às vezes nós entramos e saímos da mesma forma. Não, nós temos que valorizar. Tem um versículo no Salmo, se eu não me engano, é 139, versículo 13. Espera aí. Deixei marcadinho aqui. É isso mesmo. Eu vou ler rapidinho. Salmo 139, versículo 13. Pois possuísse o meu interior, entreteceste-me o ventre da minha mãe. Olha que salmo interessante. Nós fomos tecidos pelo Senhor, dentro da barriga da nossa mãe ainda. Eu imagino que nós não fomos com qualquer fiozinho aí, não. Para quem conhece, né, Valda? Nós somos tecidos aí com 400 fios, né, uma seda aí maravilhosa, porque nós somos diferenciados. Nós precisamos entender isso, que nós somos diferenciados. E Maria e Isabel, elas eram diferenciadas. Né? E elas entendiam isso. Não era porque Isabel tinha muitas coisas. Isabel era, né, aqui na minha Bíblia tem uma partinha aqui que fala que ela era uma mentora. Ela deveria mesmo ser muito cuidadosa, né? E assim, mesmo ela não podendo ter filho, parecia que isso não ofuscava o brilho dela. Tanto é que o Senhor a agraciou com João Batista. Né? João Batista era o que vinha falar que Jesus estava vindo. Então, olha a graça que o Senhor encontrou em Isabel. E essa mesma graça ele encontrou em nós. Né? E a Maria, né, a jovenzinha, né, toda, né, imagino que ela era netadinha, né? Eu falando, já estou ofuscando o brilho dela. Não, ela era super poderosa, tá, gente? Mas, assim, se você for analisar, era um contexto diferente. Uma era, né? Por que não foi a Isabel que carregou o Salvador? Não é? Mas foi lá, Deus escolheu Maria para carregar o Salvador. E nós não somos diferentes. Para você ver aqui, ó, nós somos tecido com o melhor fio. Ele nos viu no ventre da nossa mãe. Né? Às vezes a gente vê aí falando herminiano, não sei mais o quê, né? Eu falo assim, eu não quero nem saber, eu fui escolhida no ventre da minha mãe, e não importa, eu vou subir para o meu Senhor. Né? Por quê? Porque eu tenho essa certeza, que o Senhor me escolheu lá e Ele escolheu você. Né? Você é uma escolhida. E é para você brilhar, pode vir gota de chuva, pode vir poeira, pode vir o que for, que você não vai deixar de ser janela.
Nada vai mudar na sua vida quando as pessoas virem te atacar, porque você tem a diferença, que é o Espírito Santo. Amém? Então, vamos entender essa palavra e ver que o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Eu me lembro que no domingo a Cíntia estava pregando e Deus me mostrou isso, que Maria e Isabel carregaram João e uma carregou o nosso Senhor. Qual a semelhança que há entre nós? Nós carregamos o Espírito Santo. Eu imagino que isso já era uma forma de nos mostrar que, todos nós podemos carregar algo dentro da gente. Maria foi lá escolhida. Aqui a gente falou sobre a morte de Jesus, o que significou para as nossas vidas, que depois Jesus deixou o Consolador. E eu vim aqui falar da vida de Jesus, o nascimento, como foi uma mulher, como nós aqui, uma mulher que veio, se dispôs. Ela passou por cima de tudo. Que eu imagino, gente, se hoje em dia as coisas vêm para nos atacar, poucas coisas, às vezes você vai lá se arrumar para ir para um culto, vem uma pessoa e fala, nossa, mas por que você vai desse jeito? Por que você vai toda bonitona assim? Sabe, é uma maldade na boca das pessoas. Imagine Maria, o que ela sofreu com a maldade do povo. O que falaram para essa mulher? Mas ela se manteve firme. E é isso que o Senhor quer de nós, que a gente se mantenha firme. Não deixa nos ofuscar. Abala um pouquinho, foi o que aconteceu comigo. A pessoa quis me pôr lá para baixo, como se, eu não tenho uma máquina. Realmente, não tenho uma máquina, mas as mesmas mulheres que estão lá costurando, elas estão lá na sala. E estão com os mesmos problemas. Não vai mudar. Então, não é isso que vai fazer a diferença. O que faz a diferença é onde você plantar os seus pés. Você mostrar que dentro de você há um grande Deus e que Ele faz a diferença na sua vida. É Ele que faz ser de você uma mulher que brilha. E hoje está difícil, gente, encontrar mulher que brilha. As mulheres estão se desvalorizando. As mulheres estão deixando, sabe, as pessoas... Hoje que eu trabalho com a ONG, eu falo para o meu esposo que foi uma porta que Deus abriu, porque, assim, a minha vida foi dentro da igreja. Dentro da igreja, sendo mãe, sendo esposa e vindo para a igreja. Então, eu precisava um pouco sair para o mundo, porque se eu falei que eu queria que Jesus fazia parte de mim, que Ele se revelasse quando eu estivesse no meio das pessoas, não adiantaria eu ficar dentro da minha casa. Porque na minha casa todos já me conhecem. O mesmo Deus que eu sirvo, eles servem. Mas eu precisava sair. E hoje, eu estando lá, eu vejo o quanto é importante o que a gente carrega ser mostrado na vida dessas pessoas. Existem mulheres lá que nunca iam para a igreja. E hoje elas mandam um recadinho. Hoje eu vou faltar porque eu vou no culto de oração. Teve uma que era católica, ela começou a procurar uma igreja evangélica. Então, a gente tem que fazer a diferença. Nós temos que permitir que esse brilho ele esteja em nossas vidas. E não permitir que a língua das pessoas ofusque esse brilho. Porque se Maria e Isabel tivessem acreditado na língua do povo, o que seriam delas hoje? Isabel, ela foi tão maravilhada que ela conseguiu perceber a presença do Salvador, quando Maria tinha acabado de ter tido um sonho, e foi visitar Isabel, nem Maria sabia que estava grávida ao certo, e ali aconteceu algo sobrenatural. E Deus quer que aconteça isso, algo sobrenatural em nossas vidas.
Deus quer que a gente seja tão cheio do Espírito Santo a ponto de impactar a vida das pessoas, né? Impactar a vida das pessoas lá no meio da minha família, lá no meio do meu trabalho. Então, a gente precisa se posicionar, né? E não aceitar, não ficar jururu, né? Eu poderia ter ficado jururu. Eu confesso que, na hora, quando a minha irmã me contou, me falou, minha ficha demora para cair, sabe, gente? E eu, né, nem liguei. Quando eu cheguei em casa, eu fiquei pensando, ela quis dizer que eu não sou nada, não é? Foi bem isso que ela quis dizer. E eu estava quase acreditando nisso, né? Por quê? Porque a gente está ouvindo falar aqui o mês todo de não ouvir vozes estranhas. E eu quase que eu ia cair para ouvir vozes estranhas. Ainda bem com o que eu carrego aqui, me deu uma forcinha ali para se livrar disso. Porque eu ia dar ouvido, eu ia falar, né, poxa, então eu não sou nada lá, né? Mas não, eu me determinei, falei, não vai ofuscar meu brilho. Dei a minha melhor aula no outro dia, fiz o meu melhor, né? Se precisei abraçar, eu abracei, né? Se precisei chorar com alguma, eu chorei. Eu dei o meu melhor, né? Então, não permitamos que as pessoas roubam o nosso brilho. Às vezes são pessoas com muita maldade no coração, né? E nós somos diferentes. Nós levamos o nosso Salvador dentro de nós. Então, isso é muito importante. Então, nós não somos diferentes dessas mulheres da Bíblia. Nós somos iguais a ela quando nós nos colocamos e nos posicionamos diante do Senhor. Então, isso é muito importante, a gente se posicionar. Ter um momento lá de leitura da palavra, ter aquele encontro gostoso com o Senhor, né? Tirar aquele tempo no quarto de oração. Tudo isso é importante para que a gente esteja firme, né? E não permitir que o diabo tire essas coisas de nós. Vamos nos colocar em pé? Geralmente as minhas palavras são rápidas, viu, gente? Eu não sou muito de ficar aqui me expressando, eu até queria, eu acho lindo, mas não é isso que Deus me chamou para ser, né? Eu gosto de vir, a Cíntia sempre me chama, mas eu acredito que cada um tem que estar no seu lugar, né? Mas eu creio que essa palavra quis colocar vocês para cima, porque o diabo, ele tenta nos pôr para baixo. Todos os dias ele tenta, né? Às vezes dentro da igreja, né? Às vezes você vem toda, né, animada e chega assim, nossa, você chegou a essa hora. Minha sogra que tem essa mania, né? Você chega toda feliz, ela fala, mas era para ter chegado antes. Então, às vezes é isso, uma coisinha dessa, já ofusca, já te põe para baixo, e a gente não pode permitir, porque é algo muito grande que está dentro de nós. Amém? Vamos fazer uma oração? Coloque diante do Senhor, se você não se sente assim, se você sente que qualquer coisinha, qualquer palavrinha te abala, te deixa triste, entregue hoje para o Senhor. Coloca diante do Senhor e fala, Senhor, olha, eu não quero mais ser assim. Se olha no espelho e fala, não, eu quero olhar para o espelho e ver a tua presença em mim. Então, tome posições. Quando nós tomamos posições, né, Maria tomou posição. Ela enfrentou todas as coisas para carregar o Salvador, né? Se a gente for ler toda a história, ela enfrentou perseguições, ela enfrentou muitas coisas para carregar o Salvador. Então, a gente tem que valorizar. Não pode deixar assim de qualquer jeito, porque foi algo que foi um preço muito caro, que foi pago na cruz por nós. Então, a gente precisa valorizar. Amém? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós oramos nessa noite, Deus. Eu creio, Deus, que essa palavra, Senhor, veio direto de Ti. Senhor, o Senhor me confirmou, Deus. O Senhor foi me mostrando passo a passo.
Deus, eu creio que o Senhor quer trabalhar, Senhor, na vida, Senhor, dessas mulheres, Pai. Eu te peço nessa hora, Senhor, e nós entregamos nosso coração diante de Ti. E te pedimos, Senhor, para que nada ofusque, Senhor, o seu brilho que há em nós, Deus. Eu te peço nessa noite, Senhor, que nós venhamos valorizar a Tua presença em nós, saber que Tu, Senhor, está dentro de nós, é o Senhor que faz a diferença nas nossas vidas, Pai. Que cada uma que estiver aqui, Senhor, venha ter esse entendimento. Senhor, aquela que ainda não conhece, aquela que ainda não consegue entender o que eu estou falando, Senhor, que o Seu Espírito Santo esteja se revelando, Senhor, para que ela entenda que ela, Senhor, é uma mulher que pode carregar o Teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, eu te peço, Senhor, que o Teu Espírito Santo esteja alegrando os nossos corações. Se alguém entrou aqui, Senhor, triste por palavras que foram lançadas, Senhor, que hoje, Senhor, ela venha colocar diante de Ti, diante da Tua cruz, Deus, porque o Senhor já pagou um preço muito alto para que a gente, Senhor, pudesse ser quem nós somos, Deus. Eu te peço, Senhor, nessa noite, Senhor, a Tua graça, o Teu mover, Senhor, sobre a vida de cada uma, Senhor, e que cada uma saia daqui transbordante da Tua presença, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra, Senhor, e eu te peço, Deus, as Suas bênçãos sobre a vida de cada uma aqui, Senhor, nessa noite, Pai. Muito obrigada, Senhor. Amém. Amém. A colinha da Aldenice foi maior que a minha, hein? Acho que ela vai ser uma pregadora aí, né? Mas que Deus abençoe a vida de vocês e que essa palavra possa edificar a vida de vocês, né? Que quando alguém vir pisar no seu calo, falar alguma coisa que queira te ofuscar, você venha lembrar dessa palavra. E lê lá o primeiro capítulo de Lucas, que é uma historinha, né? Que eu falo por essa historinha a gente aprende na escolinha dominical, né? É uma historinha que a gente aprende lá. Mas é importante conhecer, né, a história de Zacarias, né, como ele era, o sacerdote que ele era, depois procurar saber sobre Isabel, sobre Maria. Né, tem tantos personagens aí na Bíblia para a gente conhecer, então vale a pena tirar um tempinho e conhecer um pouquinho da história. Amém? Deus abençoe a vida de vocês, viu?